trago hoje na salita de leitura uma preciosidade, daquelas que só são encontradas nos sebos, e tive o cuidado de, antes de trazer a sugestão, verificar se realmente ela existe, este livro existe para ser adquirido em sebos. E não fazendo propaganda, mas já fazendo, encontrei no site da Estante Virtual vários sebos que possuem a preciosidade da qual eu vou falar hoje, que é grandes personagens da literatura gaúcha, lançado pela Copesul no ano de 2003, com organização do Paulo Bettencourt. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos personagens importantíssimas dos maiores autores sul-riograndenses. E claro, como não poderia deixar de ser, a personagem que abre esta coletânea é o capitão Rodrigo Cambará. Como é que a gente vai encontrar a fala sobre essas personagens? Nós vamos ter sempre um desenho retratando a personagem, o título que quem está escrevendo sobre ela deu, a personagem a quem esse título se refere e o autor e a obra em que se encontra. Então temos aqui Capitão Rodrigo, o primeiro Cambará em Santa Fé, criação de Érico Veríssimo para um certo Capitão Rodrigo em O Tempo e o Vento. Em seguida, nós vamos ter três páginas sobre essa personagem. Aqui, um pouquinho sobre o autor e aqui um trechinho do livro em que a personagem aparece. Isso vai acontecer para todas as personagens aqui retratadas. Então, a primeira, como eu já disse, é o Capitão Rodrigo Cambará, e quem nos fala sobre ela é o Paulo Bettencourt. A segunda, sob o título Um Milagre Torto, nos apresenta o Anjo Malaquias, criação de Mário Quintana no poema O Anjo Malaquias do livro Sapato Florido, e quem vai nos falar sobre ela é Fabrício Carpinejar. Na sequência, o texto Sua Universalidade e Seu Modernismo nos apresenta Blau Nunes, criação de João Simões Lopes Neto no livro Contos Gauchescos, e sobre ele fala Marcelo Baques. Hernani Só vai nos apresentar o analista de Bagé no texto que ele intitulou Freudiano de Colar de Calque, e o analista de Bagé é a personagem de Luiz Fernando Veríssimo em várias crônicas. Já a personagem do romance Os Ratos, de Dionélio Machado, personagem Naziazeno, é apresentada a nós por Taylor Diniz no texto intitulado Um Jeito Civilizado de Honrar o Fio do Bigode. Um Perdedor Vitorioso é o título do texto que nos apresenta Camilo Mortágua, personagem de Josué Guimarães no romance Camilo Mortágua, e o texto é da autoria de Mário Goulart. Chris Gutkowski nos apresenta o General Neto, personagem histórico retratado ficcionalmente por Tabajara Ruas nos romances Os Varões Assinalados e Neto Perde Sua Alma. E o título que o Chris deu ao seu texto é O Herói da Cancha Reta. Érico de Volta à Terra é o título do texto que nos apresenta Ana Terra, personagem de Érico Veríssimo, também em O Tempo e o Vento, e quem vai nos falar sobre ela é Alci Cheuiche. Já O Crápula Consagrado é o título do texto sobre Antônio Chimango, uma criação satírica de Ramiro Barcelos sobre a figura de Borges de Medeiros no poema Antônio Chimango,
apresentado aqui por Luiz Augusto Fischer. Regina Zilberman vai nos falar sobre Capitão Birobidjão, personagem de Moacir Scliar no romance O Exército de um Homem Só, no texto intitulado Um Idealista para o Século XVI. Sob o título O Espectro e o Morro, Sérgio Gonzaga nos apresenta a personagem Jacobina Maurer, personagem histórica recriada por Luiz Antônio de Assis Brasil no romance Videiras de Cristal. Dulce Veiga, personagem de Caio Fernando Abreu no romance Onde Andará Dulce Veiga, nos é apresentada por Luciano Alabarce no texto intitulado Nada Além de uma Ilusão. E, sob o título Guri Vai na Frente, nós temos, também escrita por Paulo Bettencourt, a apresentação de Chiru, personagem do conto Contrabando, de Darcy Azambuja. Vendo as personagens escolhidas, os livros escolhidos e os autores escolhidos, não resta dúvida de que foi uma seleção feita a dedo. Temos aqui os melhores autores gaúchos, os romances e as crônicas e os contos e os poemas mais importantes. É, como eu disse, uma preciosidade. Então, se você gosta de literatura e já leu algum desses textos, tenho certeza de que vai se encantar com o livro. Se não leu esses textos aqui comentados, talvez seja a oportunidade de, conhecendo um pouco essas personagens importantes, sentir-se atraído e desejoso de conhecer a obra. Boa leitura!